Iranaquema, bom dia a todos. Estou aqui representando o nosso líder Moura Tucano, né, da qual fazia parte da instituição dele, FIUPAM, Federação Indígena pela Unificação e Paz Mundial, porque o nosso pensamento enquanto indígena não é só o que acontece num local, né, nós pensamos na Terra como um todo. Nossa cosmovisão é assim, que a Terra é mãe e ela é uma só, não tem fronteira, né? Então o meu assunto será vai vir um pouco do alto até chegar no local onde nós estamos aqui, né? E não numa visão acadêmica, mas numa visão do pensamento indígena, né? Que muitas vezes a universidade ela ainda falta dar esse apoio, né, para os pensamentos indígenas, a propriedade intelectual, dentre outras coisas que são vindas do índio, né? De nós indígenas. Coloco o meu slide. Esse aí é meu slide, né? Nós estamos num tema segurança e eu vou dar um foco na educação, porque sem educação não tem segurança, porque não tem como colocar cada policial para proteger cada um de vocês, né? Então, somente a educação é a que pode mudar esse mundo. Então, o meu foco dentro da segurança é pela educação, né? Sou bacharel em Educação Física, licenciado em Educação Física, sou licenciado em Geografia. No momento, estou trabalhando com educação infantil na comunidade de Sapotal e com ensino médio tecnológico lá também, na terra onde eu nasci, colaborando um pouco lá, né? E sempre preocupado com a situação de que nós, onde estivermos, podemos mudar o mundo, né? Começando pela gente, depois as pessoas que estão próximas, e estimular que as pessoas atendidas por ou trabalhadas conosco possam ser atuantes também. Pode passar. Aí nós temos essa questão que todo mundo deve ser espiritualizado, principalmente nós indígenas, né? O indígena que não tiver espiritualizado não vai sobreviver. Aí eu chego numa situação diferente, porque o branco, eles têm a segurança pública, né? Tem as polícias como a sua defesa, e nós, indígenas, nós temos nossos ancestrais como a nossa defesa. Vai muito além do que de vocês. Vocês estão no campo material, e nós vivemos num campo espiritual diferente. Não é cristão, mas aquilo que é do índio mesmo, de acreditar que a natureza pode protegê-lo, né? Soberania do mal e do bem. Qual das duas vocês vão querer estar, né? As duas, elas não podem coexistir pacificamente. A história humana se aproxima de uma consumação. Estas soberanias seguramente chegarão a um ponto de interseção, colidindo internamente na esfera de ideologias. Ontem eu fiz uma colocação, o professor rebateu, porque a universidade é assim, ela é cheia de conflitos e ideologias. Nós não aceitamos o que o outro fala, né? A gente tem como verdade a nossa verdade. E a questão indígena não é assim, ela quer abraçar todas as causas para uma mudança. Este conflito interno pode empurrá-lo para lutas externas em guerras com forças militares, como já foi dito aqui, a soberania das fronteiras. Mas qual soberania vencerá? Em qual soberania cada um de nós vamos posicionar agora nesse desfecho final? Será que é o Apocalipse? A chamada batalha final é esta, e estamos nos últimos dias, época de confusão ideológica, que coloca o ser humano na dúvida, na incerteza e no desequilíbrio, na debilidade que enfraquece as decisões. Olha o tempo de Jesus, tempo dos grandes líderes. A população sempre falha no cumprimento de suas responsabilidades. Isto é, abandona o líder e vão comemorar, vão fazer festas, comes e bebes, a ocasião em que a ilusão se encarrega de desviar a atenção principal e o discernimento da consciência, né? O líder, como Jesus, ele não era o frenteiro das coisas, ele estimulava as pessoas, mas teve uma hora que ele estava sozinho, né? Não só Jesus, mas quanto outros líderes indígenas, brancos, foram abandonados, né, numa situação de extrema de sobrevivência. Quanto de nós não corremos, desculpa a palavra, do pau, quando a coisa esquenta, né? Nós viramos a costa, viramos o rosto para o outro lado, para dizer que não é com a gente o problema, né? Muitos eventos históricos se repetem,
E nós, seres humanos, não se damos conta disso. Mas agora é a batalha final. Estudem a história e também unam-se desesperadamente à consciência, porque ela é ligação direta com o grande Espírito Criador soberano, verdadeiro, que criou tudo perfeito. E tudo tem sido destruído por nós mesmos, por nós, os herdeiros da terra. Nós estamos na semana da consciência negra, né? Zumbi dos Palmares lutou por uma liberdade, na época foi colocado como inimigo do Estado, né? E é um grande herói brasileiro. Para nós que somos capoeiristas, é um grande guerreiro. E nós celebramos essa semana, a Semana da Consciência, não a consciência do negro, mas a consciência de nós, todos que estamos aqui. A consciência do homem. O homem não é... O que ele faz aqui vai surtir efeito em nível geral. Eu coloco até o tema global. Tudo que ele faz acontece. O que ele fala vai embora, não tem fim, não tem limite. Né? Então nós temos que pensar na consciência. Que consciência nós estamos, de que lado nós estamos, qual a nossa posição diante de tudo que está acontecendo hoje no mundo. Né? Não estou preocupado só com Tabatinga, com a fronteira, porque esse Rio Solimões aqui, Rio Amazonas, a gente não tem fronteira. Qualquer poluição, desequilíbrio lá na nascente, vamos prejudicar todos nós aqui embaixo. O rio não tem fronteira. Então nós temos que parar de pensar das fronteiras, das Forças Armadas e trabalhar com mais seriedade na educação. Estamos colocados no centro da história, testemunhando uma enorme e nova revolução providencial, uma mudança de paradigma cósmico durante este tempo extraordinário e sem precedente que assombra o mundo espiritual invisível e se faz tremer a terra. Embora possamos não ser capazes de perceber ou sentir isto com nossos olhos físicos, todo o mundo espiritual e o universo inteiro, mesmo os menores organismos, microscópios na Terra, estão celebrando. Né? É o que o índio pensa, mas não é o que a ciência vê. A ciência não acredita. Entretanto, a realidade é que incontáveis barreiras e fronteiras têm sido criadas entre nações, religiões, regiões e organizações, que estão em incessante confronto e conflitos. Mesmo neste momento, em algum lugar da Terra, pessoas estão em guerra. Elas estão segurando armas uma contra as outras. E milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas estão perdendo suas preciosas vidas em tais conflitos. Eu não vou muito longe. Nesse Rio Solimões, quantas pessoas estão morrendo? E vocês não sabem. Nas comunidades as pessoas não chegam. Encontram corpos boiando pelo rio. E isso não vai para os censos, não vai para o registro das polícias. Então, isso está acontecendo, não no nível, também na Palestina, mas também aqui nos nossos rios Solimões. Índios que não são registrados, que não existem, que são mortos por madeireiros. Está acontecendo tudo isso. Entretanto, a realidade é que incontáveis, já foi dito, né? Caríssimos irmãos, quanto as pessoas não estão sofrendo, elas estão cegas para o sofrimento das outras pessoas. É difícil simpatizar com sua dor, quando nossa vida e ambiente estão livres de dificuldades. Temos a tendência de evitar ter interesse com o nosso redor. A razão é porque somos incapazes de nos libertarmos do extremo individualismo autocentrado que forças negativas desejam e nos levam a abraçar. Isto demonstra até que ponto nós estamos acostumados a viver num mundo decaído, atrofiado, aprisionado e espionado. Não se pesquisou profundamente o alerta que o próprio Jesus deixou: orai e vigiai. Não se interessam em intensificar o estado de alerta e pronta comunicação. Nossos jovens, em qualquer lugar, arruinam completamente suas vidas, se tornando escravos da droga e do sexo livre. Né? E muitas vezes a gente acha que não devemos combater a droga, tá? Devemos liberar, né? Quem sabe vai melhorar, né? Pensando numa questão financeira, econômica e não social ou da saúde pública. Vemos que a saída é constantemente melhorar nosso sistema de governo e do serviço público que reflete a nossa evolução espiritual, intelectual e ética. Mais valores contemporâneos de igualdade, de direitos e de responsabilidade social
refletem mudanças culturais com base no crescimento espiritual. O crescimento espiritual requer autoridade espiritual. Desenvolvimento sistêmico ocorre através de uma liderança política sob autoridade concedida através do sistema político, com o consentimento dos governos. Nem Deus, nem o clero pode forçar as pessoas a serem mais amorosas, morais ou justas. Deus não pode forçar você a nada. Você tem que aceitar. Deus possui diferentes dimensões da personalidade. Indivíduos refletem diferentes aspectos da natureza invisível do grande Espírito Criador, gerador. Como as pessoas expressam o amor de Deus, difere de uma pessoa para outra. Alguns fazem isto através do empreendedorismo, criam empregos e oportunidades de negócios para os outros. Outros fazem através das artes visuais e cênicas. Outros através da gestão do ambiente. Outros através de cuidar dos doentes e desfavorecidos. E outros através da busca do conhecimento e se engajam em pesquisa científica. Nem todos esses esforços criam riqueza material. Nem todos os esforços dignos são rentáveis. E aqueles que são rentáveis devem ser vistos dentro do contexto de todo o corpo, e não simplesmente como atividades individuais. A autoridade política é derivada do consentimento dos governos. O governo exerce o seu poder através da cooperação com o setor privado em relacionamentos saudáveis e através de correção em relacionamentos saudáveis. Por outro lado, o governo pode levantar e alocar recursos públicos envolvendo a iniciativa privada para alcançar objetivos públicos. Cidadãos apoiam o governo por meio de impostos, que é voluntário, porque eles reconhecem os benefícios que seus governos locais, estaduais e nacionais fornecem. Caso contrário, involuntariamente, através do poder coercitivo do Estado. Se o governo realmente representa os desejos do povo e os cidadãos valorizam o papel do governo, os governos pagam de bom grado. Onde há desconhecimento por parte dos governos ou desequilíbrio entre os setores públicos e privados, o descontentamento ocorre entre o governo, né? Então, muitos indígenas, eles estão assim, do lado do Estado, e não do lado do seu povo, não do lado das suas comunidades, né? O Estado, o índio começa a criticar, começa a se articular, o Estado vai e contrata para uma dessas secretarias especiais que existe da vida aí. E o índio se cala, assalariado, e não bate mais nas questões que as comunidades precisam. As instituições religiosas têm a liberdade para distribuir os recursos como quiserem em uma sociedade livre. Elas fazem isso por meio de seus próprios sistemas de governança. No entanto, historicamente, eles não distribuem recursos de forma equitativa. Igreja tem sido, de certa forma, ainda são as instituições mais segregadas do país. Mas a perseguição religiosa e racial pode ser reduzida ou intensificada pela ação do governo. Não deveríamos estar com o objetivo de promover a cooperação para o bem maior, em vez de fomentar a discórdia e alienação? Muitas igrejas vão nas comunidades e elas, em vez de ajudar as suas comunidades, as suas tradições, elas dizem que tudo aquilo é errado. E impõem uma outra coisa que não são a cultura própria do local, outras crenças. Eles não somam com a crença que tem lá. Eles veem que como se fosse uma verdade, aquilo que o índio vive milenarmente, que fez ele sobreviver até hoje, fosse falho, não tivesse validade para aquele índio. Aí, quando o índio morre, ele pode até sobreviver, mas ele morre espiritualmente, porque ele deixa de acreditar na sua natureza, nas suas crenças, e que ele é parte da natureza. Acreditamos que entre todos os laços de relacionamento, o padrão é o relacionamento de pai e filho, estabelecido entre o grande Espírito de Deus Pai da criação e os seres humanos detentores da consciência e livre-arbítrio. O coração que vem a partir deste laço não pode ser arruinado pela autoridade de qualquer ser. Por causa do poder e autoridade do relacionamento, todos os seres existentes inclinarão suas cabeças. Onde quer que você possa se mover com a autoridade desse coração, o surpreendente. Então sabemos e sentiremos qual surpreendente é esta vida. Aprendemos a desafiar o desafio.
Você desistirá de seu desafio, porque críticos ao seu redor estão dizendo: o índio não é capaz, o índio não está interessado, o índio só se preocupa com a natureza, o índio não tem ambição, né? Então são vários questionamentos. Eles acham que sabem o que nós queremos, né? Os antropólogos acham que sabem o que os índios querem, ou acham que sabem como os índios são. Eles não conhecem a parte da cosmovisão e espiritual do índio de verdade, porque isso não se diz. Eu estou contando hoje para vocês. A resposta está aí aos olhos de todos. Os que julgavam capazes não conseguem enfrentar a situação de violência em todas as atividades da sua sociedade, em qualquer lar. Por não se preocupar com a natureza, estão colocando a vida do planeta em trágico risco. A ambição desmedida, enquanto nossos adornos eram a semente decaída da terra, a busca deles era o ouro das entranhas da terra. E por esta busca e ambição que matam e ou morrem a cada segundo. Até agora não vemos em que se baseia a capacidade desses grupos, onde está o lucro pelas suas ambições. Só vemos guerras. Eles dependem da bolsa de valores para saber se despencar ou se recuperar a saúde financeira. E a saúde mental decai a cada segundo como almas psicopatas. Nós dependemos desta relação, pai e filho, entre o grande espírito e nós. Então nós vemos que, até hoje, o econômico sobrepõe sobre as vidas, né? E nós temos que refletir muito de que lado nós vamos ficar, de que lado vamos apoiar ou lutar até o fim. Em conformidade com a legislação nacional, o governo deve respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas, com estilo de vida tradicional, relevante, a conservação e a utilização sustentável dessa biodiversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas, e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. Com a falta de vontade política, não há interesse em educação avançada ou tecnológica na área indígena. Sempre se pressiona de cima para baixo. É o Estado, é o sistema que decide nas aldeias como será a educação, mas as comunidades não se organizam e dizem qual educação que querem. Querem que o índio viva coberto de plumas para dançar no dia 19 de abril. Raiz, caça e pesca acabaram. As plumas também são propriedade do carnaval. E agora são penas de galinha brancas tingidas com algum pó químico. Outro pó químico mata as plantas. Outro tipo mata as abelhas. Outro tipo de pó mata os pássaros que comem insetos. E o terrível pó que mata os índios que os experimentam e se tornam fatalmente dependentes. São dois tipos de pó que a sociedade envolvente civilizada mais cobiça: o ouro em pó e a droga. Falam-se em destruição de famílias, e voltando ao ponto de partida deste discurso, como está a família dos poderosos? Será que não está destruída também? Eles se preocupam com eles próprios em matéria de educação, saúde, cultura sexual, autossustentabilidade, à custa de exploração escravocrata. Narcopornoturismo, defesa deles, vive engregados e com guardas de segurança. Justiça, que só favorece suas causas ambiciosas e criminosas. Liberdade em geral para os que o comandam, política imoral. E o redemoinho da vida inútil que destrói famílias, incluindo as suas próprias famílias. Poderosos, será que os seus filhos estão bem? Eu estive em Brasília e vi os filhos do poderoso que eles faziam nas ruas, nas noites, nos carros, né? E fico achando que só o filho do pobre é que faz assalto, que queima a pessoa, mas o filho do pobre não pode comprar uma AG-40, uma 9mm, né? São os filhos dos ricos e os carros blindados que fazem os assaltos em Brasília, né? Temos que pensar, né? Será que é só o filho do pobre que faz coisas erradas, né? Porque não estão espiritualizados nem os poderosos.
Além de todas as desastrosas consequências sociais e ambientais dos projetos de infraestrutura que vêm sendo insistentemente realizados no Brasil, em que constantemente são denunciados pelas populações impactadas, preocupados na falta de transparência em relação ao uso dos recursos emprestados para a execução destas obras. Vemos aí Belo Monte, em que a decisão do povo não prevalece, mas as decisões econômicas. Podemos gerar energia de outras formas, sem ser também da hidrelétrica, da energia solar, a eólica, mas os interesses econômicos estão acima das tradições e das vidas. Nossa filosofia como índio é outra. Não aceitamos que o homem possa dominar outro homem, até mesmo para dominarmos os seres criados. Dialogamos antes e refletimos com o espírito. O índio, quando ele come, ele agradece à natureza, ao grande espírito. Quando ele vai caçar, ele agradece, ele pede licença para caçar. Enquanto os não índios, eles matam muitos para vender, né? Não respeitam, desmatam para construir, destroem para construir obras de cimento. Não podemos nos sujeitar à lei absurda do domínio do homem pelo homem. Se há casos de aceitação, com certeza o índio não está sóbrio e covardemente foi usado para cair na cilada do poder dominante. Que razão é usada pelos filósofos dos brancos, pelos antropólogos, entre outros. Estão com a razão enferma. Eles têm medo da morte, mas caminham aceleradamente para ela. Correm para o dinheiro e a morte corre atrás deles. Eles não conseguem ver isso. Não têm tempo para ver isso. Quanto enxergam, já é tarde, já destruíram as coisas criadas que ajudam a afastar a morte. Não sabe nem quem foi que deu a vida e quem nos deixou as coisas criadas. Se preocupam em acabar com a liberdade dos outros e agora estão presos sem liberdade para pensar e dar um giro de 180 graus para voltar ao início, quando era puro ser, dono das coisas criadas. Cortaram a liberdade de todas essas coisas, liberdade do ar puro, liberdade da água, da terra, dos frutos, da chuva, do gelo, da palavra, da manifestação, da linguagem e até a liberdade de nós, donos da terra. Conscientes disto, porque nossa filosofia é outra. Dizem que a instituição máxima do planeta é a ONU, as Nações Unidas. Será que a filosofia deles não precisa mudar? Talvez esteja faltando isso. Cada um dos componentes da cúpula verifica se a própria razão não está enferma, e daí começar a organizar seu espírito, depois sua família, depois seu grupo e os bilhões de grupos organizados que fazem parte desta vida que se compõe de donos de todas as coisas criadas. A partir do século IV a.C., o Estado romano, berço dos nossos colonizadores, empreendeu uma série de conquistas militares que tinham por objetivo inicial evitar a afronta dos povos vizinhos e ampliar a oferta de terras férteis e pastos. Começa aí pastos, soldados, escravos, lavouras de grãos, surgem mais tarde os canaviais, primeiro o açúcar e agora o etanol, vários tipos de coronéis, experiências militares em estradas. As coisas só vão mudando de nome, mas as coisas sempre são as mesmas milenarmente. No Brasil, nas rodovias, caminhões transportam gigantescos equipamentos que seguem para as obras de usinas de açúcar e álcool. Linguagem moderna, agronegócio, né, que para nós índios não é bom, é uma doença. Minas tem hoje 467 mil hectares plantados de cana-de-açúcar. Naturalmente, os preços da terra aumentaram à mesma velocidade, né? As aldeias, elas estão intactas, tem muita riqueza aí. E a bancada ruralista está querendo, quer mais espaço para monocultura, para agronegócio, para criação de gados. Os gados são mais importantes do que as pessoas, né, do que os sem terra, do que os indígenas. A floresta, um bem ameaçado. A ocupação ocorrida no período militar teve características distintas das anteriores. Antes, os colonizadores buscavam a região para explorar as riquezas da floresta e agora querem a terra para expandir a agricultura e a pecuária. O modelo de latifúndio dos seringais, até então dominante na Amazônia,
propiciava a permanência dos trabalhadores na floresta. O novo latifúndio, a fazenda para a criação de gado, promovia a chamada limpeza do terreno, ou seja, a retirada da floresta e do povo que lá vivia. Repentinamente, índios, seringueiros, ribeirinhos e colonos viram suas terras invadidas e devastadas em nome de um novo tipo de progresso, que transformava a floresta em terra arrasada. Contudo, o crescimento da população e a experiência acumulada nos conflitos transformaram essa ação de defesa e sobrevivência em uma importante fonte de riqueza para Roma. Dessa forma, ao longo de 5 séculos, os romanos conquistaram regiões na África, na Ásia e na Europa. Contudo, para conseguir subjugar a imensa quantidade de povos que habitavam tais regiões do globo, os romanos tiveram que, preferencialmente, controlada por cidadãos de Roma ou de indivíduos de outras regiões que eram agraciados com a cidadania. A miséria e a falta de estrutura familiar têm sido apontadas como causas principais da prostituição infantil envolvendo meninas das 5 regiões do país. Elas ficam nas beiras das estradas, se oferecendo para os motoristas de caminhão em troca de um prato de comida, um lanche com refrigerantes. A Polícia Rodoviária Federal identifica 1.820 pontos de prostituição infantil em estradas do Brasil. O número de locais de exploração sexual no Brasil é o mesmo de 2007. Como podemos ajudar esse grupo infanto-juvenil? Em Tabatinga tem muita adolescente, muita criança nesse movimento. Eu fui conselheiro tutelar de 2011 a 2013 e trabalhei com muito isso aqui, mas parece que o Estado não enxerga isso. Diz que é mito, né? Mas existe. O que nós estamos fazendo? A consciência manda que cada cidadão brasileiro aprenda a fazer a sua árvore genealógica e se prepare para a descoberta de uma possível tenebrosa raiz, infectada pelo lado que se tornou a argila antissagrada. Veremos surpreendentemente a maldição política da geração em geração na construção do progresso do inferno. Se forem levantados todos os bens, veremos quanta terra improdutiva, parada, que poderiam ser ocupadas por grandes escolas, universidades e, principalmente, universidade indígena, uma universidade que culminaria com a erradicação da ignorância, principalmente o motivo do surgimento de grupos da fome, das enfermidades, dos descamisados, dos despejados, dos exilados, dos refugiados, dos desmetidos, dos repelidos, dos desvalidos, dos escravizados, dos alienados, dos isolados, dos humilhados. Se essa universidade ainda não foi permitida, é justamente pelo medo da classe dominante ser obrigada a conhecer a sabedoria milenar, a espiritualidade que faz do pequenino ser grande, e mostra que o grande verdadeiro vê e supre as necessidades dos mortais. O tempo é pouco, né, para a gente, muito interessante os nossos pensamentos dos nossos indígenas, nossos ancestrais, que são enriquecidas do conhecimento também, algumas coisas boas que a sociedade não indígena tem a oferecer. Que educação indígena queremos? Será que é essa que a sociedade impõe para a gente, a Secretaria de Educação, o MEC, impõe para os indígenas? Eles impõem o projeto político-pedagógico, que muitas vezes as comunidades não sabem construir esse projeto político-pedagógico, que é a identidade das escolas indígenas, né? Então a gente vê que somente a educação vai poder mudar isso, porque não tem como colocar cada militar na fronteira, que é de mais grande. Não tem como colocar um policial para cada cidadão, né? Ainda nós temos que acreditar na educação, que só ela pode mudar. E a educação indígena não é essa que está nas comunidades indígenas. As escolas são a mesma das cidades, né? Os professores têm os mesmos pensamentos das cidades, né? Por que não colocar um título de doutor honoris causa para um ancião que tem conhecimento ancestral muito bom, que poderia ser usado nas universidades indígenas, para ajudar os professores indígenas, né? Por que não? O tempo é curto, não dá para te falar muita coisa, mas temos que ver que não é isso que nós indígenas queremos até hoje, o que essa ciência, o que as antropologias e as filosofias falam para nós, né? A Convenção 169, ela fala no artigo 3º que os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Isso não quer dizer que nós queremos fazer um novo país, fazer um novo governo. Não. Queremos só ser respeitados e que nossas tradições milenares possam ser transmitidas às nossas gerações futuras.
O Estatuto do Índio, né, no seu artigo 58, fala que constitui crimes contra o índio e a cultura indígena, no parágrafo 3º, propiciar de qualquer meio a aquisição e uso, disseminação de bebidas alcoólicas em grupos tribais, entre outros. Mas até hoje, nas comunidades indígenas, se tem venda de bebidas alcoólicas, de drogas, né? E aí fala que é utopia, que não fala que não existe essas coisas nas comunidades, né? Que o Estado está ausente nos rios, nas aldeias e nas comunidades, né? Porque nos rios não tem vigilância. O índio tem que andar armado com uma espingarda, o ribeirinho, o caboclo com uma espingarda, para não ser assaltado, porque todo dia, nesse rio Solimões, são pessoas assaltadas. O Estado está ausente nos rios. A Marinha fica somente aqui no Porto de Tabatinga, a Polícia Federal somente no Porto de Tabatinga, mas o rio vai embora. E cada localidade tem uma aldeia, tem uma comunidade ali que está vivendo e está à vontade de Deus. Estão abandonados. Tá? 3 pontos, eu gostaria que você passasse aí, porque o tempo já acabou, né? Pode passar mais. Pode passar. Pode passar mais. Tem um mapa lá, você viu o mapa? Pode botar lá no mapa. Aí. Olha aqui, ó. Todos os dias nesses pontos que está aí, todos os dias tem assalto. No ponto 1, próximo à comunidade Teresina, tem assalto, porque eu presenciei. Abaixo de Capacete, na frente da comunidade Capacete, onde fica Teresina 1 e Capacete, tem assalto todos os dias. Próximo à comunidade de Emaú, em frente da comunidade de Prosperidade, tem assalto todos os dias e todas as horas. Na comunidade que entra Sacambu, tem assalto todos os dias à mão armada, com motores rápidos, ou PEC 13, com canoas pequenas e altamente armados. Eu presenciei várias vezes. Eu até fotografei, não coloquei aqui porque a imagem não está muito boa, eu com medo fotografei, né? Mas, cadê as polícias, né, nesses pontos? Todo dia o ribeirinho tem que armar as armas nesses lugarzinhos aí. Quando sai a Marinha, pergunta, para que está essa espingarda? Ele fala, não é para me caçar. Quando chega perto desses pontos, ele bota um cartucho e vai. Ou mata ou morre, mas não está registrado nos boletins de ocorrência das polícias. A Marinha não notifica isso, né, porque fala que é só uma... que não está ausente nos rios, sim. Né? Talvez não está na cidade, mas na comunidade, se não fosse em algumas comunidades que tenha a polícia indígena, estava pior, né? É necessário a comunidade se organizar. E a ONU, a Convenção 69 nos dá esse poder como indígena para se organizar. Só que o nosso sistema, a nossa burocracia, nosso governo não vê isso como uma ameaça. Acha que é milícia. E não é milícia. Eu não preciso ser armado para me defender, né? Se ter uma organização na comunidade mais atuante, vigilante, a gente pode mudar sim. E outro é investir na educação. Somente a educação é que pode mudar isso aí. A gente vê um contraste muito grande. Nas aldeias, tem um posto de saúde de alvenaria bonito, com a baleeira que leva os funcionários para cima e para baixo, e as escolas caindo aos pedaços nessas comunidades. Será que o dinheiro da educação é menos do que a saúde? Será que a saúde é menos importante que a educação? Será que a educação não é saúde? Será que a educação não é segurança? Nós temos que pensar. E nós não devemos deixar de esquecer aqui de nosso grande líder Moura, que partiu, que lutou contra isso aí, ó, para tentar abrir a mente das comunidades, para se unir, para trabalhar, para enfrentar. Hoje ele está trabalhando no lado espiritual. Ele não está ausente, ele está aqui no meio da nossa ancestralidade. Muitos dos nossos ancestrais estão aqui, conosco, lutando nessa luta espiritual. É possível vencer, está na hora de lutar e vamos trabalhar, né? O tempo é curto, então, mas é só o que eu tenho, a minha preocupação com vocês que viajam os rios, que têm parentes que moram nessas comunidades. Tomar cuidado nesses pontos aí quando passarem, levando seus produtos, suas mercadorias, porque está perigoso, né? A Polícia Federal ficou instalada ali embaixo do número 2 ali. A Polícia Federal está lá, mas os caras vão lá, assaltam na frente da Polícia Federal, né? E é assim que é a segurança, que fala que o Estado pode estar presente, mas não está trabalhando como deveria trabalhar. Então esse é o meu recado para vocês.